Se você quer saber qual tipo de relacionamento com Deus pode mudar a sua vida hoje, fica comigo que nos próximos minutos é sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo de hoje. Salve pessoal, Marcelo aqui para mais um vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe a sua vida. Para quem me acompanha aqui no canal, viu que no vídeo passado eu falei sobre como Deus controla todas as coisas, mas não interfere nas nossas decisões, pois somos nós que estamos no comando. Nossa vida é servir, nós somos servos por natureza. Quando cientes disso, buscamos nosso Criador e entendemos nosso relacionamento servil com Deus. Quando não servimos ao pecado, que são essas atividades sem esse relacionamento servil com Deus, nosso Criador e Criador de todas as coisas. Consequentemente, passamos a ser servos de situações que quanto mais tenhamos ou façamos, mais sentimos um vazio dentro de nós, sabe? Que muitos chamam de vazio existencial. Você sente algum vazio existencial na sua vida? A grande maioria das pessoas nesse mundo, incluindo eu, você, a maioria das pessoas já passou por algum tipo de relacionamento baseado em interesse. Já viu como uma criança reage quando você volta de viagem ou vai no supermercado? O que você trouxe pra mim? O que você trouxe pra mim? Por isso hoje eu resolvi trazer 4 tipos de relacionamentos com Deus que podem mudar a sua história hoje. Mas fica até o final, acompanhe o vídeo todo, porque todo discernimento acompanha o entendimento. O texto base é a parábola da semeadura que está em Lucas 8. Um semeador saiu a semear a sua semente e quando semeava, caiu alguma junto do caminho. E foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, nascida, produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vemos 4 tipos de relacionamento com Deus, em especial com a palavra de Deus, que nessa parábola é como se fosse semente. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. O primeiro tipo de relacionamento com Deus é aquele mais superficial, do tipo: eu ouvi falar, mas não tô nem aí. Geralmente são pessoas escarnecedoras que debocham da palavra, debocham de quem segue a palavra. Eu mesmo, pessoalmente, não cresci na igreja e durante a minha infância e adolescência eu fui um desses escarnecedores que ficava debochando de quem era crente, de quem pregava, de quem vivia a palavra. Pois o diabo tira do coração a palavra antes que a pessoa creia, e depois que a pessoa crê, ela está salva. Então o diabo é astuto, ele sabe agir de todas as maneiras, ele sabe como interagir com cada um de nós. Só que tem uma diferença: o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ela é muito maior, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus. Paulo diz que a nossa luta não é contra os homens, e sim contra principados e potestades. A nossa batalha é espiritual. E não pense que o diabo não é astuto, como eu já disse, ele é muito astuto para saber criar bem as armadilhas. O segundo tipo de relacionamento que podemos ter com Deus é ouvir a palavra, crer, mas durante o processo de aperfeiçoamento, durante o deserto que todos nós temos que passar, a gente cai à tentação. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Quando você não se entrega a esse mundo, não se camufla com as cores desse mundo, você cria raízes em Deus, nas coisas de Deus, no mundo espiritual. Porque se você criar âncoras nesse mundo para suprir o seu propósito de vida, seu propósito de servir as pessoas como fomos criados, ela vai te deixar imóvel, aprisionado. Porque âncora aprisiona, âncora deixa a gente parado, enquanto raízes nos nutrem e nos sustentam. Talvez você que já tenha aceitado Jesus conheça alguém que se relaciona com Deus apenas para obter bens materiais, bênçãos, materiais. Se relaciona com Deus para que Ele supra alguma necessidade específica. É o relacionamento com Deus como se fosse uma lâmpada mágica. Conhece alguém que é assim? Não estou falando mal de você pedir alguma coisa específica para Deus em oração, não é isso. Mas sim de viver exclusivamente orando, só pedindo bênçãos, só pedindo coisas materiais. Deus me dá um emprego, Deus me dá um carro, Deus me dá uma moto, Deus me dá uma casa. E quando Ele te supre essa necessidade, você se esfria, você se afasta do propósito de Deus. Esse tipo de relacionamento pode mudar sua história? Pode, mas é improvável. Pois o vazio existencial continua lá no seu coração, mesmo que escondido. Ele continua lá. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Vejam que Jesus diz que dão frutos, mas não dão frutos com perfeição. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 1,16. Agora, um tipo de relacionamento que pode sim mudar sua vida, mudar sua história, é um tipo de relacionamento calcado e baseado nos valores de Deus, nos valores que Deus tem para nós. Sabemos que somos criados à sua imagem e semelhança. Em cima disso, entendemos que todas as características contidas nesse mundo, criatividade, inteligência, sabedoria, persuasão, organização, etc. e muitas outras, estão presentes no Criador e na criação. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra,
a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Romanos 6, 10. Entender a ação de Deus no mundo é entender a ação de Deus em nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Melhor dizendo, a prática da doutrina cristã ela tem que reverberar nos nossos relacionamentos, em especial nos nossos relacionamentos mais íntimos, conjugal, parental. Como você se relaciona com Deus hoje? Fica a pergunta, deixa aqui nos comentários, tá? Como você se relaciona com Deus hoje? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, nesse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 1, 5. Deus pensa o melhor sobre você e para você, sempre. E isso não depende da sua performance ou inteligência. Não varia conforme seus erros e acertos. Depende tão somente do amor dele por você, que é imutável, imutável. Você é um filho amado de Deus. Esse é o motivo que você precisa pensar melhor sobre você mesmo e não se diminuir jamais, acreditando que Deus te fez da melhor maneira possível, com a melhor matéria-prima, que é Ele mesmo. Os quase 8 bilhões de seres humanos no planeta foram criados à sua imagem e semelhança. Todos nós contemos imago Dei. Por isso, muitas vezes você verá pessoas tementes a Deus, alguns até ateístas, fazendo bem, não matando, não roubando, sendo fiel no casamento, praticando doação, transbordando na vida do próximo, na vida de alguém. Mas entenda que uma obra foi feita na cruz do Calvário. Uma obra foi feita para que você ande de cabeça erguida. Não estou falando de orgulho, tá? Nada disso, mas da certeza de que você é um filho amado de Deus. Filho amado de Deus, e que o melhor de Deus já está em você e em abundância, pronto para transbordar e influenciar o mundo. Aleluia! Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João 6,29. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Eu não sei quantas oportunidades Deus vai te dar, de verdade, eu não sei. Não sou Deus, não controlo a vida. Mas eu sei que Deus está te dando uma oportunidade agora, hoje, nesse momento. Uma oportunidade de você voltar a caminhar com Ele diariamente, todos os dias. Ter um relacionamento saudável, maduro, produzir frutos. Você que estava afastado, frio, você pode voltar a caminhar com Ele hoje. Para você que deseja sair desse vazio existencial, busca um relacionamento verdadeiro, genuíno, maduro com Deus. Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Ó Pai amado, eu te rendo graça, pela sua graça, pela sua misericórdia, Pai. Eu rendo meu espírito, eu rendo a minha vida a Ti, hoje, nesse momento, que eu possa caminhar junto contigo, Pai. Derrama a Tua graça e Tua misericórdia, me dá sabedoria, me dá inteligência para que eu possa preencher o vazio da minha vida, Pai, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Em nome de Jesus eu rogo. Amém, amém e amém. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Faz essa mensagem chegar a mais e mais pessoas. Eu vejo você no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.